Muito bem, pessoal. Nós ontem tivemos a oportunidade de estudar aqueles dois casos, tão trágicos que atingiram aqui o nosso país, os incêndios do Joelma e do Gran Circo americano, lá no Niterói, no Rio. E vimos ali aquela dinâmica da vida, aquilo que nós semeamos e depois a colheita. E o interessante é que para nós, como aprendizes da doutrina, é buscarmos, compreendermos de que forma que essa colheita se dá. Porque nós lembramos que nós somos bastante passionais. E essa passionalidade faz com que nós queiramos que cada moeda seja devidamente quitada, seja devidamente paga, com a mesma intensidade com que a dívida foi contraída. E aí então nós aprendemos que, através das instruções aqui que os amigos espirituais nos ofereceram, que esse débito ele é cobrado pela nossa consciência e também com a permissão de Deus, de acordo com as nossas possibilidades. Então o objetivo não é a punição, é a educação. E a educação se torna muito mais objetiva conforme nós temos a compreensão do desvio que foi cometido e do trabalho de reconstrução que nós empreendemos. Bom dia, Luigi. Então nós vimos os erros de passado, erros cometidos há milhares, mais de 1000 anos, no caso das cruzadas, e depois veio ali no dia preciso, no momento preciso, a colheita derradeira para esses espíritos buscando a sua ascensão no plano espiritual. E nós tivemos o privilégio de receber uma comunicação dos amigos espirituais trazendo para nós um esclarecimento. Eu queria ler para vocês aqui de novo, para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre esse tema, porque mais uma vez da nossa visão é tudo muito olho por olho, dente por dente, e aí o amor de Deus não entende dessa forma. Então foi trazido para nós assim, o espírito amigo que nos trouxe a mensagem não se identificou, mas a mensagem está aqui conosco então para as nossas reflexões. Então diz assim: a força da barbárie não mata ninguém no poder do ódio circunstante. As almas que choram por aqueles que do mal atroz vivenciaram no poder de seus pensamentos, das reuniões mentais aflitas que puderam rever nas suas histórias pretéritas, que tudo que foi alvo do fogo e dos leões não tiveram a mesma sorte daqueles resgates de almas cristãs. O poder do ódio é o mesmo da justiça divina. Todos aqueles que brincaram com a morte de outros, hoje já esclarecidos, trazem em seus espíritos expiações diversas, e que um dia sairão desse momento tão ruim de um passado feroz. Então, o que chamou a atenção aqui foi esse trecho aqui no início, que falava sobre, dizia assim, das reuniões mentais aflitas que puderam rever nas suas histórias pretéritas de tudo que foi alvo do fogo e dos leões, não tiveram a mesma sorte daqueles resgates de almas cristãs. Então cada um ali, cada grupo, resgatando os seus débitos passados, alguns ali dando demonstrações de fé, como missionários aqui no nosso mundo material, e depois aqui também trazendo para nós que já esclarecidos aqueles espíritos do passado, conseguiram então trazer em suas programações reencarnatórias expiações diversas, e que um dia sairão desse momento tão ruim de um passado feroz. Então o que chamou a atenção também aqui é exatamente esse trecho que fala sobre as diversas expiações que cada espírito traz. Então, mais uma vez, não é exatamente ali o olho por olho, dente por dente. Alguns espíritos assumem compromissos que têm semelhança com aquilo que vivenciaram, e outros espíritos têm ali suas experiências particulares.
E o que chama atenção é que Joana de Ângeles, né, ela trouxe para nós uma explicação dizendo que a melhor forma de um espírito aprender sobre os equívocos que ele comete em prejuízo de outras pessoas é exatamente ele vivenciar na pele aquilo que ele provocou. Então, para nós, não é simplesmente uma questão de olho por olho, dente por dente, mas é uma forma da pedagogia divina trazer para nós o aprendizado de uma forma bastante marcante. Então, se eu imprimo ao outro uma situação em que ele faça com que ele passe fome e sofra por isso, a melhor forma de eu aprender é também vivendo essa fome, essa mesma dificuldade. E isso traz, né, uma absorção muito mais profunda do que simplesmente a teoria dizendo, olha, você errou fazendo aquilo. Então a melhor forma de aprender vem exatamente através da vivência da experiência negativa que nós provocamos. Então, só para poder complementar esse trecho que foi apresentado para nós. Muito bem, nós temos aqui, no nosso tema de hoje, eu tenho trazido para vocês alguns temas variados, né, para a gente poder fazer aqui o nosso aquecimento durante essa primeira semana pós-recesso. Então, trouxe para vocês o Motoqueiros no Além, que foram 2 dias que nós estudamos aquele livro. Ontem eu trouxe para vocês sobre aquelas 2 tragédias em Niterói, aqui em São Paulo, para entendermos de que forma que a lei de causa e efeito alcança cada consciência diante dos erros que cometeram no passado. E hoje eu trouxe para vocês aqui o tema também 2 personagens, para que nós estudemos, conhecendo um pouco sobre programação, a programação reencarnatória de cada um, o compromisso que foi assumido e depois também a forma como esse compromisso foi executado, se foi um compromisso bem sucedido, se foi mal sucedido. Então essas 2 personagens são retratadas aqui em 2 mensagens, né, recebidas pelo Chico, e nós vamos aqui então tentar compreender um pouquinho mais sobre cada uma delas. Antes, porém, só para a gente poder lembrar, uma psicografia que foi trazida para nós aqui do livro Através do Tempo, de Chico Xavier, né? Como eu comentei com vocês, antes de nós entrarmos em recesso no ano passado, nós temos muitos e muitos livros trazidos pelo Chico, né? Nós conhecemos ali na sua biografia mais de 400 livros, e a esmagadora maioria desses livros, né, está completamente anônima para todos nós. Então, assim, eu acho que é importante a gente pegar, assim, dar umas pinceladas, pelo menos, em algumas obras, destacando uma ou outra mensagem, destacando um ou outro tema, para que a gente possa, pelo menos, entender sobre a existência desses livros, né? Então, como eu já trouxe para vocês também, assim, que é um desejo que eu tenho, é fazer estudos sobre obras que nós podemos pegar, né? São livros que não são muito extensos, né? Diferentemente dos romances, são livros de pequenas mensagens, de poemas, de crônicas, né? Crônica é sempre ali um estilo literário muito bacana, que são histórias pequenas, né? E sobre temas diversos. Então, tem inclusive, né, o livro Cartas e Crônicas, um deles que nós vamos estudar hoje. Então, traz para nós, assim, histórias que são realmente bastante interessantes para o nosso aprendizado, já que o seu conteúdo, né, traz para nós, né, ensinamentos sobre a doutrina. Então, aqui no livro, só para destacar, o Chico psicografou no livro Através do Tempo uma mensagem que foi recebida numa reunião pública no dia 4 de maio de 1945, no Centro Espírita Uberadense, lá na cidade de Uberaba, em Minas. O título do poema é Brasil, Pátria do Evangelho, e quem psicografou nada mais, nada menos do que Pedro de Alcântara, né, que a gente aqui vê, né, o nosso querido Dom Pedro, né, Dom Pedro II, de outras mensagens, inclusive, que também ele já trouxe para nós. E ele trouxe o seguinte poema: Esta é a pátria da eterna primavera, áureo florão da América, celeiro de abastança sublime ao mundo inteiro, nação de que as nações vivem à espera. Enquanto o antigo monstro dilacera o velho mundo em novo cativeiro,
brilha o palio celeste do cruzeiro na vanguarda da luz da nova era. Brasileiros, vivamos a aliança do trabalho, do bem e da esperança, no país da bondade, almo e fecundo. Exultai que o Brasil, desde o passado, é a pátria do Evangelho restaurado e o coração de paz do novo mundo. Né? Lembrando que essa mensagem ela foi recebida em 1945, no mês de maio. Nós estávamos ali no final da Segunda Guerra Mundial, né? Portanto, falava sobre o Brasil, a pátria do Evangelho, a missão do Brasil, que foi, né, com mais profundidade retratada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, como nós já estudamos, inclusive, né, numa oportunidade que nós tivemos para falar um pouquinho sobre esse livro, mostra que o Brasil, sendo a pátria do Evangelho, não significa que não significa que, de acordo com a nossa expectativa, imaginar que o paraíso material se dará aqui no nosso país. Diferente disso, né, mostra que exatamente o Evangelho chega para nós como um meio curativo de muitas almas, né, de muitos espíritos, numa condição de sofrimento, que vem exatamente aqui, nesse nosso ambiente, ter a oportunidade de se reerguerem perante os resgates que eles podem vivenciar. Então a pátria do Evangelho não é imaginar, por exemplo, que o nosso país se transformará num país de primeiro mundo, mas é que os valores do nosso Brasil, do nosso país, dará oportunidade de resgate a muitos espíritos. Né? Portanto, quando nós falamos, por exemplo, que o nosso país se torna um grande hospital para resgate de almas, não esperemos que esse hospital se torne num parque de diversões, tampouco, né, numa mansão com toda a abastança. Ele continua sendo um hospital, e sendo um hospital ele vai acolher espíritos doentes. Então esse é o papel do nosso país. Né? E nós temos, embora nós não reconheçamos isso devidamente, o privilégio de fazermos parte desses servidores nessa pátria do Evangelho. Para nós, claro, gostaríamos de estar num país materialmente desenvolvido, tendo ali todos os recursos, todas as tranquilidades, para nós vivermos ali os nossos sonhos e os nossos apegos à matéria. Mas, diferente disso, nós temos o trabalho do sacrifício, o trabalho da caridade, em nome, né, do Mestre, que trouxe para nós aqui essa condição de um país que ajuda no resgate dessas almas. Infelizmente, né, Luigi, mas vai tudo voltar ao devido tempo, né? Porque nós lembramos, né, que, infelizmente, no sentido de uma ideologia religiosa, mas com o passar do tempo tudo vai se uniformizar. A tendência é sempre fazer com que nós todos nos esclareçamos, independente, né, da escola que cada um vivencia. Bom dia, embaixador. Muito bem, pessoal, vamos aqui então para o nosso. Eu queria só trazer para vocês, né, essa mensagem de Pedro da Alcântara, e é interessante que ele escreve Pedro da Alcântara, né, ali tendo apóstrofe no D. Então não é Pedro de Alcântara, é Pedro de Alcântara, como se escrevia naquela época. Muito bem, vamos lá então. Nós temos aqui duas personagens, como eu falei para vocês, e nós vamos utilizar como fonte de introdução o mesmo site que nós estudamos ontem, ao falarmos do circo e falarmos também, exatamente, embaixador, ao falarmos do circo e falarmos também do Joelma. Então é aqui no site aventurasnahistoria.uol.com.br, e a primeira matéria que nós temos é Napoleão Bonaparte, de general a imperador. Excepcional estrategista, o imperador também sabia como se autopromover. Escrevia inflamados textos sobre suas vitórias e contratava artistas para retratá-lo como herói. Esse artigo foi publicado no mês de agosto de 2019. Então é um texto relativamente atual. Tudo que for ruim a gente esconde. Era essa a linha dos comunicados de guerra de Napoleão, que Napoleão enviava ao fronte de batalha para Paris. Antes mesmo de ser declarado imperador em 18 de maio de 1804, Napoleão escrevia por meio de um estilo literário envolvente, narrando suas batalhas como se fosse um novelista. Era capaz de transformar uma derrota em vitória. Conscientemente, ele se tornou soberano em matéria de autopromoção e descobriu muito cedo que a informação era a alma do negócio, e não contextos.
cuidava da imagem e chamava artistas de renome para retratá-lo. Além de um sublime estrategista, ele foi um excepcional marqueteiro. Entre aspas, outras figuras históricas também souberam manipular diferentes tipos de mídia. Luís XIV, por exemplo, empregou pintores e jornalistas para se promover, mas Napoleão foi o primeiro na história moderna a perceber o poder ilimitado da propaganda. Ele dominou todos os meios de comunicação que teve à disposição, fecha aspas, diz Wayne Hanley, autor de A Gênese da Propaganda de Napoleão. Hanley lembra que em apenas 3 anos, de 1796 a 1799, Napoleão se transformou de um obscuro general em cônsul da República. Apesar das vitórias militares e diplomáticas, ele jamais teria uma ascensão tão meteórica se não fosse a habilidade para se autopromover, com poemas, moedas comemorativas, artigos em jornais parisienses, censura da imprensa, confisco de obra de arte e principalmente uma cuidadosa construção da imbatível imagem de um estadista que não descansa nunca, elaborada pelos melhores pintores da época, diz o historiador americano. Bom dia, Osmar. O hábito de usar artistas para dar um trato em sua imagem começou em 1796, quando foi a Milão pela primeira vez. A capital da Lombardia, com seus palácios abarrotados de obras de arte, deixou o general Corso de boca aberta. Os artistas, a música e os grandes mestres passaram a exercer influência sobre ele. Foi assim que Bonaparte emendou uma série de amizades com pintores e gravuristas. Não demorou muito para que Napoleão percebesse como a arte poderia ser utilizada para moldar sua imagem. O contato com o mundo artístico o incentivou a procurar a arte para fins políticos, conta Hanley. Em Milão, Napoleão conheceu Andrea Appiani, um famoso pintor de afrescos. Atendendo ao pedido de Bonaparte, Appiani pintou o primeiro retrato do general triunfante. O quadro inflou seu ego e Appiani produziria quadros oficialescos até o fim do regime. Sua veia marqueteira tinha traços de ousadia, e Bonaparte também colocou suas fichas em algumas promessas, como o jovem pintor Anthony Jean Gros. Ele se tornou um dos maiores retratistas de Napoleão. Seu primeiro trabalho foi General Bonaparte, na Ponte de Arcole, que mostra o jovem general com os cabelos desarrumados, posando como herói, que conclama a soldadesca com a espada na mão. A Ponte de Arcole nunca chegou a ser atravessada, mas é só um detalhe. Bonaparte gostou tanto que encheu Gros de dinheiro e encomendou mais retratos. Entre os trabalhos seguintes estaria Bonaparte visitando as vítimas da peste de Jaffa, por exemplo, de como a arte serviu à propaganda. Aqui depois ele fala sobre os vários outros oficiais e tudo mais, né? E essa propaganda, essa autopropaganda de Napoleão para se autopromover. Coloca, por exemplo, durante o período napoleônico, Paris, então com 600 mil habitantes, tinha mais de 500 jornais. Ao menos 30 circularam por mais de 2 anos. Os jornais acompanhavam as notícias do fronte, publicando os despachos enviados por Bonaparte. Ele era alçado à condição de astro. Então mostra aqui alguns quadros dele, a sua popularidade. E Paris aqui se tornando, né, quase que uma cidade, se tornando uma cidade de artes, né, mais até mesmo do que a Itália, exatamente por causa dessa autopromoção de Napoleão. Conhecendo então a história dele, de todas as suas conquistas, né, tendo como objetivo principal fazer com que a Europa se transformasse numa grande França, Napoleão Bonaparte então ele cometeu, né, durante ali as batalhas, cometeu não, né, ele conquistou, né, numa linguagem mais terrena, né, todos aqueles territórios. Ele foi então avançando com suas tropas, foi derrotando seus adversários, e nessa derrota de adversários, né, nós devemos ler ali, muitas mortes foram provocadas, muitas destruições foram provocadas em nome do objetivo maior que ele tinha, que era a grande conquista da Europa.
Tudo isso, então, porque no livro Cartas e Crônicas, publicado aqui por Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier, com uma crônica trazida pelo irmão X, nós temos aqui um artigo intitulado Kardec e Napoleão. Nós algumas vezes, né, comentamos sobre essa carta e essa crônica, né, falando sobre o compromisso de Napoleão no plano espiritual para mudar o contexto da Europa, que era ali um regime absolutista, para se tornar ali uma Europa iluminada, né, pelas consciências libertas, com opiniões, e de repente Napoleão se torna um imperador fazendo as mesmas coisas ou até mais do que os antigos reis absolutistas. Então, como nós comentamos sempre superficialmente, nós vamos ler então aqui de fato para entender exatamente qual é essa relação que Napoleão tinha com Kardec. Diz aqui para nós então, obrigado embaixador. Logo após o Brumário era um calendário, né, que foi criado durante a Revolução Francesa. Aqui especialmente 9 de novembro de 1799, finalzinho do século XVIII. Logo após o Brumário, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se fizeram representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. Aqui, só para a gente poder contextualizar essa situação, a gente lembra que as grandes mudanças que acontecem no nosso mundo, elas são sempre acompanhadas por muitas entidades, né, de alto vulto lá no plano espiritual. E aqui nós encontramos, então, grupos de intelectuais e grupos de espíritos muito sábios que se reuniram também na expectativa dessa grande mudança do nosso mundo. Isso porque a gente lembra que nós falamos aqui de 1799. Portanto, né, às vésperas da reencarnação de Kardec, que por sua vez trazia para nós também ali já a introdução da doutrina espírita que viria, que tinha por objetivo estabelecer uma conexão mais aberta entre o plano espiritual e o plano físico. Então nós temos aqui uma ideia de quantos espíritos das mais variadas áreas e das mais variadas culturas se reuniram no plano espiritual para conversar sobre os projetos futuros aqui do nosso mundo. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. Então essa nova era da fraternidade e da luz era exatamente ali os tempos novos que viriam. E para que houvesse essa fraternidade e luz, o plano espiritual teria que estar ligado diretamente aqui com o mundo físico. Por isso então, né, esses espíritos todos ali presentes, já se preparando para uma nova reencarnação, como nós vimos aqui, voltariam à liça carnal ou a seguiriam de perto.
para o combate à ignorância e à miséria. Então vemos ali, né, os espíritos que estavam ali naquela missão, espíritos missionários já se comprometendo com esse novo projeto. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, não esqueçam esse nome, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E em planos menos brilhantes, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Então aqui bacana a gente ver que quando, né, soaram os clarins em direção ao plano carnal, seria ali a convocação de espíritos encarnados em desdobramento que compareciam a essa assembleia. E aí o que nós vemos aqui então, que esse reduzido cortejo de sombras pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Então espíritos, né, que apresentavam toda aquela luminosidade pela superioridade que tinham alcançado, entravam em contraste com esses espíritos ainda muito apegados à matéria, que estavam lá em desdobramento. Então uma situação bastante interessante da gente observar, né? E continua. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Então, essa reafirmação de compromissos é algo também importante da gente perceber, porque nós também somos frequentemente chamados ao plano espiritual para essa reafirmação de compromissos. Só que nesse caso, pela nossa condição evolutiva, esses compromissos são mais compromissos pessoais, compromissos familiares. Mas nós encontramos também outros espíritos, imaginarmos, por exemplo, líderes, né, de nações, líderes religiosos que são constantemente levados ao plano espiritual para essa reafirmação de compromissos. Porque a ideia que nós temos é, quando existe a preparação para uma encarnação, os espíritos dão um tapinha nas costas e dizem, boa sorte, daqui a 80 anos a gente volta a se falar. Só que na verdade não é assim. Quando nós temos ali um compromisso, o plano espiritual está constantemente conectado conosco, em especial aqueles espíritos vinculados a nós, mas existem também aquelas comitivas vinculadas ao projeto do qual nós fazemos parte. Tanto é assim que quando nós lembramos, né, que houve o advento da doutrina espírita, Kardec era aquele que tinha compromisso. Mas se ele falhasse, outro espírito assumiria sua posição. Afirmam os dirigentes do Centro Espírita Leon Denis que o próprio Leon Denis seria ali aquela segunda opção para dar continuidade ao trabalho que Kardec iniciou caso ele falhasse. Assim como nós podemos imaginar, no caso, por exemplo, da reencarnação de Chico Xavier, que tinha o projeto de fortalecer, estabelecer as bases da divulgação da doutrina espírita no Brasil, caso o Chico falhasse, nós teríamos outros médiuns, outros espíritos para cumprir esse papel. Por isso, então, essa reafirmação de compromissos é esse contato contínuo, esse acompanhamento próximo que os espíritos, né, dessas assembleias mais elevadas acompanham
aqueles que estão encarnados que fazem parte também desse grupo. É um grupo, uma parte encarna, a outra fica dando suporte do plano espiritual. E esse contato contínuo entre essas duas esferas para evitar exatamente esse tipo, para evitar o desvio desse projeto inicial. E continua. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiram na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas do planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Olha, observe então os nomes, né? De áreas da ciência, da arte, da religião, da educação, pessoas envolvidas, né, líderes envolvidos com a condução do nosso planeta através da administração, da política, da justiça, enfim. Temos ali então indivíduos de várias áreas que tiveram expressão, né, que tiveram seus nomes marcados na história, assim como outros também, né, passaram de uma forma relativamente anônima, mas exatamente pelo suporte que davam a outros nomes, mas que tiveram um papel importante nesse processo. Né, só gente do mais alto nível. E continua. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte elevadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformaram em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis através dos zéfiros que passavam apressados prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. Foi então que o corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: Irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-te à obra renascente. Então aqui, desculpem, essa colocação mostrando então para que o próprio Napoleão
reafirmasse aquele compromisso de auxiliar na missão de que esse missionário tinha que cumprir. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanham nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas da Gergóvia e da Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendia-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueça da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que te garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Aqui lembra que a ilha de Santa Helena, né, que foi exatamente ali o local onde Napoleão foi exilado após ele perder aquela guerra na Europa, e foi lá que ele desencarnou. E depois então ele teve ali o corpo transladado lá para Paris, né? Então aqui já traz para ele uma previsão, né, já que ele se tornou esse, como foi colocado aqui, né? Antigamente no trono absoluto pretendia-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Então essa era a proposta de Napoleão, que se colocava, né, como sendo ali um descendente dos deuses, né, tanto que na sua coroação, né, Pio XII, se não me engano, ele acabou, Napoleão, que na época, né, os imperadores e reis eram coroados pelos papas, e aí então ele chamou o papa até Paris, e na sua coroação ele tomou a coroa da mão do papa e colocou na sua própria cabeça, mostrando ali o seu grande poder, que inclusive estava acima da própria igreja. Então, esse aqui já era o que estava sendo colocado para ele. Mas vamos em frente. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da Revolução, porque a gente lembra que a Revolução Francesa, culminando ali, né, em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, né, guilhotina, cortando cabeças para todo lado, muita gente sendo executada, sendo morta, naqueles conflitos todos. A ideia era que Napoleão viesse como um pulso forte para controlar aqueles ânimos todos e dar uma direção sábia e equilibrada para os franceses e, por consequência, para a Europa. Por isso é colocado para nós, né? Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da Revolução, né? Veremos aqui, Braz, vamos ver aqui. Depois a gente comenta direitinho esses trechos. Então, no mar de sangue da Revolução, não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Ou seja, não esqueça o mandato para o qual fostes escolhido. Não acredite que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a nova era, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscarás coroar-te à fronte. Então aqui a gente percebe que, como é 1799, foi 1804, exatamente no ano em que Kardec reencarnou, que Napoleão se tornou imperador. Por enquanto ele era um cônsul. Então ele era um líder, mas era um líder com poderes limitados. Mas ele se tornaria, então, 5 anos depois, o imperador francês, e quando viria todas aquelas conquistas, né, que os livros de história hoje registram. Mas eles estão prevenindo, né, que aquilo que ele vai fazer, ele vai ser visitado pela tentação do poder. A missão dele é consolidar a paz e a segurança, exatamente para que, tendo essa base estabelecida, com equilíbrio e com essa pacificação daquele ambiente todo, é onde a doutrina espírita viria a se assentar.
Mas o que nós vimos foi exatamente o contrário. Napoleão se tornou ganancioso, se intitulando como sendo ali descendente dos deuses, e o que importava para ele era conquistar toda a Europa. Então o trabalho que era de pacificação se tornou exatamente um trabalho de perturbação que ele acabou causando. Mas vamos lá. Mais uma vez, não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, aquela guerra que havia dentro da França, né, por causa da Revolução Francesa, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameies os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Então aqui também, né? Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual. Então, na verdade, ele estava reencarnando como parte de um compromisso de algo que viria se desenvolvendo desde os tempos antigos. Algumas especulações falam quem que Napoleão teria sido, que ele era um César, que ele tinha sido alguém importante na época de Roma, e que era um trabalho que vinha se desenvolvendo, para ele não se esquecer desse compromisso. Se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida, mas se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens, e a ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma do inferno sem perdão. Então percebamos que as mudanças que estavam previstas aqui para o nosso mundo eram mudanças de liberdade, fim da escravidão, a pacificação para a chegada dessa nova era do terceiro, da terceira revelação. Tudo isso fazia parte de um projeto que tinha como ponto principal esse assentamento do equilíbrio no nosso planeta para que viesse então essa nova filosofia. Olha a responsabilidade que Napoleão tinha então. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o espírito da verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Aí depois aqui embaixo um complemento. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimista, engalanou-se com a púrpura do manto e, embriagado de poder, proclamou-se imperador, e 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII, não 12 que eu falei, sétimo, viesse coroá-lo em Paris. Aquela cena que eu falei para vocês, inclusive, ela é retratada em quadros. Se vocês puderem depois pesquisar no Google, a coroação de Napoleão Bonaparte,
vocês verão que ele mesmo pegou a coroa e colocou na cabeça, tirando das mãos do Papa, mostrando, né, toda a sua arrogância, todo o poder, né, que havia ali embriagado. Então, como nós vimos aqui, Kardec reencarnou em 3 de outubro e no dia 18 de maio foi quando então Napoleão foi ordenado imperador. Não apenas rei, imperador, né? Tem uma diferença entre rei e imperador, né? O rei, ele domina aquele seu território. O imperador, ele tem territórios distantes, né? Então a França tinha ali conquistas muito longes, né, do que era apenas ali o reino francês propriamente dito. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homens do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então aqui, livro Cartas e Crônicas, de Irmão X, psicografia do Chico. Então aquela previsão que foi colocada, a gente lembra sempre que os espíritos, para esses grandes missionários, né, existe um projeto com várias alternativas, ou seja, tem sempre ali um plano B. Se por acaso, né, uma personagem que tem um compromisso reencarnatório de cumprir uma missão coletiva, se ele falha, os espíritos então tomam ações, tomam medidas para fazer com que o projeto ande e aquele obstáculo seja retirado. Então, como nós vimos lá em cima, já havia então a previsão de um isolamento caso ele falhasse, e não deu outra. Quando então, né, Napoleão perdeu a guerra, ele veio para Santa Helena e ali então ele ficou confinado. E foram trazidos para nós, inclusive, né, filmes, livros que foram publicados contando a história de Santa Helena, né? Hoje, inclusive, ela é ela é um ponto turístico, né? Muitas pessoas vão para lá, fica aqui no Atlântico, entre o Brasil e a África, né? Uma pequena ilha onde Napoleão viveu, né? Então esse foi a história de Napoleão e Kardec, para a gente poder perceber que a chegada da doutrina espírita não foi apenas ali alguém que chegou e trouxe uma ideia nova. Se entre Kardec e Napoleão aconteceu tudo isso, dá para a gente imaginar como foi a previsão da chegada de Jesus. Quando então, né, imaginando todos os apóstolos sendo também convocados por essas trombetas, né, para em desdobramento chegarem no plano espiritual, para poder reafirmarem aquele compromisso de auxiliar Jesus na difusão do cristianismo. Então, quantos e quantos espíritos reencarnam entre nós com esse compromisso? Numa extensão menor, mais uma vez lembrando sempre, que essa história entre Napoleão e Kardec traz para nós uma visão daquele evento específico, mas nós podemos estender a nossa visão para várias outras situações que acontecem pelo mundo afora. A gente pode imaginar, por exemplo, uma coisa talvez numa situação oposta, o que teria sido do planejamento reencarnatório de Adolf Hitler? Quem era esse personagem? Qual o compromisso que ele tinha e quais espíritos estavam envolvidos com ele? Será que ele tinha um compromisso diferente daquele que ele cumpriu aqui entre nós? Quando nós pensamos num indivíduo que assume a presidência de uma nação, seja do Brasil, seja dos países afora, com compromissos particulares, que muitas vezes a gente não percebe, né, mas a gente lembra sempre que se nós temos individualmente um protetor, um anjo guardião, nós temos as nossas famílias também que juntam, né, aqueles espíritos responsáveis pela formação daquela pequena coletividade, conhecendo a história de cada um então reencarnando, assumindo ali papel de marido, de esposa, de companheiro, de filho, de pai. Então, cada um tendo o seu papel, nós estendemos um pouco mais para espíritos que assumem responsabilidades coletivas um pouco maiores, como, por exemplo, grupos, centros espíritas, empresas, cidades, nações. Enquanto nós aqui estamos com o nosso trabalho de desenvolvimento social, econômico, cultural, espiritual do nosso Brasil, nós podemos imaginar quem são os espíritos comprometidos, por exemplo, com a Venezuela. Espíritos comprometidos com a Coreia do Norte, ou com o Irã, por exemplo, que nós estamos vendo hoje.
Porque embora muitas vezes nós vejamos uma distorção de destruição, de miséria, de brigas e conflitos, isso tudo vem sendo acompanhado pelas esferas superiores, que fazem esse trabalho de enviar missionários, de influenciar os indivíduos. Então nada que acontece aqui no nosso mundo acontece simplesmente ao acaso. Tudo tem um acompanhamento, tudo tem um objetivo de desenvolvimento. Algumas vezes, alguns obstáculos surgem, prejudicando o desenvolvimento. Mas nós temos ali então aquele outro plano que continua com aquele objetivo de fazer com que tudo dê certo. Muitas vezes acaba trazendo ali um desvio. O Braz perguntou lá em cima a respeito daquele mal necessário, né, Braz? A gente lembra que algumas vezes, como nós estudamos no Livro dos Espíritos, falando sobre a lei do progresso, foi colocado para Kardec que algumas vezes leis muito dolorosas acabam sendo colocadas exatamente pelo endurecimento de cada sociedade. E da mesma forma que nós vimos também Leon Denis falando sobre o mundo espiritual e a guerra, ele comenta, né, que a guerra que aconteceu na Europa no começo do século XX, né, tirando a França daquele comodismo vicioso que ela vivia, né, na Belle Époque, no final do século XIX, começo do século XX, muitas vezes nós temos ali a guerra como um abalo necessário, uma destruição que aparentemente é necessária para que você possa destruir uma estrutura viciosa para construir algo novo. Mas aí a gente entra também naquela parte do Evangelho, né? O mal é necessário, mas é daquele quem faz o mal. Quando a gente faz um paralelo ali com o escândalo. Então, poderia tudo ser feito de uma forma harmônica, mas nem sempre a harmonia é o suficiente para isso. Então esses conflitos vão acontecendo, trazendo sofrimento para todos. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender tudo isso, porque nós não conhecemos os bastidores. O que nós vemos é aquilo que é mostrado para nós na realidade do mundo material aqui diante de nós, né? Mas qual é exatamente o projeto que está por trás de tudo isso? Muitas vezes a gente lembra que para que um paciente seja curado, há a necessidade de uma cirurgia dolorosa, de um remédio amargo. Muitas vezes, para uma sociedade ser curada, há a necessidade dessas transformações dolorosas. Mas aí existe aquele limite, né? O que deve ser feito e o que vai além, a partir do primitivismo que existe em nós ainda, do egoísmo, da maldade que existe em nós. Osmar colocou nem a responsabilidade dos espíritos responsáveis pelos Estados Unidos. Osmar, eu li uma vez num livro, acho que não me engano foi até mesmo no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que dizia assim, que o Brasil era o coração do mundo e que os Estados Unidos seriam o cérebro, pela sua capacidade intelectual. Então, quer dizer, o fato de você ter um compromisso, porque nós vemos os Estados Unidos tendo simpatia ou tendo antipatia, nós vemos como a sociedade mais desenvolvida tecnologicamente e economicamente. Só que de acordo com as ambições, pois é, Luiz, quando a gente fala cérebro, é no sentido de você mostrar o desenvolvimento intelectual. Não há como se negar que existe ali, né, toda aquela tecnologia, toda aquela ciência, todo aquele conhecimento concentrado naquela nação. O que eles fazem com isso já é outra história. Por isso que eu coloquei para vocês, né, que quando nós temos ali todo esse poderio concentrado na mão daqueles espíritos, que muitas vezes, como nós vimos aqui com o próprio Napoleão, ficam ali, ficam embriagados por esse poder, por essa força, acabam depois, pois é, exatamente, então você tem ali todo o poder, mas infelizmente você não sabe como usar e acaba depois se desviando. Então a capacidade, né, o fato de muitos espíritos com esse grande conhecimento, que nós vemos que uma grande parte da ciência que se desenvolve no nosso mundo, se desenvolve naquele continente, né, naquela região. Então não é pelo fato de deles serem maiores, deles serem melhores, mas porque espíritos reencarnam naquele meio, porque lá eles têm recursos e têm estruturas para se desenvolverem. Se você pegar, por exemplo, um grande cientista que fala sobre, que estuda sobre genética, e você faz ele reencarnar, por exemplo, no Afeganistão, você percebe que esse espírito perde completamente a capacidade para desenvolver essa ciência, esse conhecimento. Por isso, então, o espírito, para que ele possa promover, ajudar na transformação desse mundo, ele precisa reencarnar num ambiente que favoreça o seu conhecimento. Então, por isso que eu falei para vocês, né, não é uma questão de simpatia ou antipatia, mas nós temos que reconhecer o poderio
a competência, a capacidade, mas nós não falamos de valores. Muitas vezes você tem o intelecto desenvolvido, como a gente vê isso naturalmente no nosso mundo, mas você não tem valores ainda morais desenvolvidos para dar um bom direcionamento. Então tudo isso vai se desenvolvendo aos poucos, né? Então esse primitivismo que existe em nós vai se dissolvendo com o passar do tempo. Quanto tempo isso vai durar? Será que nós vamos testemunhar tudo isso? Não sabemos. Pelo menos não nessa encarnação, né? Então foi colocado dessa forma. Nesse caso, como a gente viu, o Osmar que você perguntou, a responsabilidade desses espíritos é exatamente fazer com que usando, né, até mesmo aquela colocação de Leon Denis, que fala sobre a grande cadeia de solidariedade, ele diz que os mais fortes devem ajudar os mais fracos. Então uma nação forte, estruturada e poderosa como aquela, teria, dentro desse padrão moral, a obrigação de auxiliar o desenvolvimento do nosso mundo. Mas muitas vezes você tem aquela nação forte que utiliza o seu poder para benefício próprio, que é ainda uma consequência do egoísmo que existe no nosso mundo. Mas os espíritos estão trabalhando constantemente exatamente para fazer com que tudo se transforme. Todo o nosso planeta tem a tendência de evoluir, passando por essa fase de transição planetária que nós estamos vivendo, para fazer com que nós cheguemos no mundo de regeneração. Mas é um processo longo, é um processo que demanda muitas vezes séculos, mas a partir do momento em que é estabelecido esse projeto de mudança, nós temos ali os espíritos atuando de uma forma muito mais intensa a partir de agora. Mas não é no nosso tempo, nós não veremos isso, porque eu estou encarnado, eu vou ver o mundo ficar melhor. Muitas vezes eu vou reencarnar mais 2, 3 vezes aqui para acompanhar tudo isso. Então nós temos aqueles que são os mais poderosos e aqueles que são os mais fracos, aqueles que são os mais miseráveis, cada um ali tendo o seu tempo e tendo o seu projeto de desenvolvimento. Quando nós tivermos ali a paz, a harmonia e a solidariedade como valores fundamentais de cada nação aqui do nosso planeta, nós viveremos o paraíso. Mas até chegarmos lá, a gente lembra que a natureza não dá saltos. Então aqueles líderes hoje que nós vemos como ditadores, aqueles que são perversos, que são aqueles egoístas e poderosos, terão também o seu tempo. Então aguardemos, temos que ter paciência, temos que ter essa compreensão que muitas vezes nós vamos ainda passar por muitos obstáculos, por muitas turbulências, até chegarmos nessa condição mais pacífica. Então as coisas estão em andamento. O que os espíritos estão fazendo lá? Certamente influenciando os seus líderes e influenciando também a sua sociedade a agirem no sentido de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que não é uma questão religiosa, mas é um ensinamento moral, uma base moral que vai se estabelecer no nosso mundo. Mas a forma como os líderes, a população aceita isso tudo já é uma outra história. Trabalhando estão, assim como trabalham pelo Brasil, assim como trabalham pela Venezuela, como trabalham pelo Irã. Não existe nenhuma nação, nenhum indivíduo desprovido da proteção divina. Só que alguns desses casos são mais resistentes do que outros. É o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Exatamente, o Luigi, que eu coloquei, bom dia professor. O que eu coloquei para vocês agora há pouco, Luigi, como foi colocado na Lei do Progresso no Livro dos Espíritos, disseram que muitas vezes você precisa de leis duras e de eventos dolorosos e turbulentos para que possa modificar o pensamento de uma sociedade primitiva. Então, enquanto nós não nos modificarmos pelo amor, nós nos modificaremos pela dor. E essa dor virá exatamente por essa força, pelos eventos traumáticos que acontecem, pelos flagelos da nossa sociedade, pela miséria, pela guerra. É parte do processo. Então, quando nós estudamos textos como esse que nós estamos lendo agora, nós vemos que a transformação se dá de uma forma gradativa. Então nós podemos assim não aceitar com facilidade nem compreender na sua profunda extensão. Mas o fato de nós termos uma ideia de que as coisas estão acontecendo no seu devido tempo e não no nosso tempo, e não da forma como nós gostaríamos, porque se nós fôssemos, seguindo aquele exemplo do filme do Jim Carrey, que ele assume a posição de Deus por um tempo, então se nós fôssemos deuses, o que nós faríamos? Nós eliminaríamos todos aqueles que estão causando problema.
Olha que Deus justo nós somos. Eliminar as criaturas em vez de transformá-las. Então, para nós somos muito práticos, mas a nossa prática é sempre aquela prática egoísta, fazer a coisa do nosso jeito. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, tudo acontece da melhor forma. Mesmo que muitas vezes essa melhor forma seja inicialmente a dor, seja inicialmente a destruição, para depois começar a reconstrução. Então é isso, pessoal. Terminando aqui esse nosso texto, vamos rapidamente aqui passar para o próximo, que eu achei bem interessante aqui também. Então nós vimos aqui, né, Kardec e Napoleão, do livro Cartas e Crônicas, de Irmão X, Psicografia do Chico. O próximo texto, mais uma vez aqui, Aventuras na História, nós temos aqui o título Tiradentes, um rebelde verdadeiro. Seja ou não um bode expiatório de colegas de conspiração, Joaquim José da Silva Xavier foi uma figura excepcional. Isso aqui foi um texto publicado no mês de abril de 2019. Manhã de 21 de abril de 1792. O condenado é conduzido pelas ruas do Rio de Janeiro, cercado pela tropa, desde a prisão até o patíbulo, instalado no largo de Lampadosa. A cabeça e a barba raspadas, coberto por uma túnica grosseira e portando um crucifixo, sobe calmamente os degraus, acompanhando o freio encarregado de lhe dar o amparo de orações na hora da morte. Então, olha que interessante, né? Cabeça e barba raspadas. Como é que é o quadro de Tiradentes que nós conhecemos? É aquele cabeludo barbudo com a corda no pescoço, né? Pois é. A multidão reunida assiste a tudo consternada. Ao atingir o patamar, o homem dirige-se ao carrasco e pede-lhe que abrevie seu sofrimento, ao que este responde pedindo perdão, pois apenas cumpria o que mandava a lei. Tão logo o corpo ainda vivo do Tiradentes projetou-se no espaço vazio, o carrasco capitania jogou-se sobre os seus ombros, firmando-se na corda e forçando seu peso sobre o do enforcado para apressar a sua morte. Isso, exatamente, Angelina. Cumpria-se assim a sentença pronunciada 3 dias antes, que condenava o réu a com embaraço e pregão ser conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, aonde em lugar mais público dela será pregada, em um poste alto, até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas. Tudo isso aqui entre aspas, né? A visão derradeira dos moradores da capital da colônia de Joaquim José da Silva Xavier é bem distinta da figura presente até hoje no imaginário nacional, que remete a Jesus Cristo. Quase 3 anos antes, o herói da Inconfidência fora preso sem resistência, tentando se esconder. Tiradentes também tinha outras alcunhas, como o Corta-Vento e o Liberdade. São detalhes pouco conhecidos, mas não menos importantes para entender quem era ele e o seu papel na conjuração, muito além dos mitos construídos a partir do fim do século XIX, quando se formava a República Brasileira. Nascido em 1746, na fazenda do Pombal, perto de São José del Rei do Rio das Montes, São José del Rei do Rio das Mortes, hoje cidade de Tiradentes, Joaquim José era o 4º de 7 filhos de Domingos da Silva Santos e Antônia da Encarnação Xavier. Aos 11 anos tornou-se órfão. Até perto dos 20, labutou com os irmãos nas terras herdadas do pai, ao mesmo tempo que praticava as artes de dentista aprendidas com o tio e padrinho. Por essa época resolveu comprar algumas mulas, escravos, mercadorias para tentar a vida como tropeiro nos sertões de Minas Gerais e nas vilas do Caminho Novo, que levava ao Rio de Janeiro. Chegou até a Bahia, mas os negócios mal o sustentavam. Desistiu de vez depois de ter sido preso perto da atual Diamantina, ao tentar defender um escravo que era espancado pelo dono, um poderoso fazendeiro. Até 1775, perto dos 30 anos, sobreviveu como dentista, ganhando por isso o apelido de Tiradentes.
Só que agora tira a hífen dentes, né? Uma palavra composta agora, e não tiradentes como nós chamamos. Trabalhava ocasionalmente também como minerador e como médico, em vista dos conhecimentos sobre plantas medicinais adquiridos com seu primo, Frei José Mariano da Conceição Veloso, consagrado botânico à época. Cansado das atividades errantes pouco rentáveis, alistou-se na tropa paga de Minas, o regimento de cavalaria, e recebeu o posto de alferes, hoje equivalente ao de subtenente. Sem recompensa. Muito cedo ele se destacou na função... Aí, alferes, bom dia. Muito cedo ele se destacou na função em missões que envolviam o conhecimento de assuntos que iam além do esperado em sua posição. Serviu no Rio e comandou o destacamento de Sete Lagoas, na principal via de ligação entre Minas e Bahia. Em 1781, foi transferido com a determinação de construir uma variante do Caminho Novo até o registro de Paraibuna. Era um estudioso autodidata de mineralogia e outras ciências da natureza. Em 1783, foi novamente realocado para combater uma temida quadrilha de assaltantes que infernizava a vida dos viajantes na Serra da Mantiqueira. Mesmo em menor número, a tropa do alferes conseguiu derrotar o bando do Montanha, que tinha mais de 30 homens. As qualificações de Tiradentes eram reconhecidas, mas não recompensadas. Assistia indignado à promoção de colegas, enquanto suas atribuições só aumentavam. Numa das missões, o governador Luiz da Cunha Menezes determinou que participasse do grupo encarregado de fazer o levantamento geológico e mineralógico do leste de Minas, na fronteira com o rio, área então fechada à mineração. E justificou a ordem devido à notória inteligência mineralógica do alferes. Nem assim ele conseguiu uma promoção. Formalizou queixa por isso, mas o governador afirmou que o militar não passava de um mariola a quem se podia dar com um pau. Humilhado, Tiradentes pediu licença da tropa e requereu a ocupação de terras entre os municípios de Matias Barbosa e Simão Pereira, na divisa entre Minas e Rio. Sem recursos e tino comercial, foi levado novamente à falência, tendo apenas suas habilidades de dentista para afugentá-lo da miséria. Confirmada a sina de ter de viver no subsoldo, o alferes voltou ao regimento, sendo logo encarregado da missão que o levaria a várias viagens ao Rio de Janeiro. Pôde, então, bem estudar o solo e o sistema fluvial da região, elaborando planos para o aproveitamento das águas locais, de modo a solucionar o grave problema de abastecimento da capital da colônia. Conspirador urbanista. Agora já começa a entrar aqui na parte mais tumultuada da sua vida. A abrangência e a viabilidade das propostas do militar são surpreendentes e estão entre suas facetas menos conhecidas. Apresentou projetos de canalização dos rios Maracanã e Andaraí, sugeriu a drenagem de alguns mangues e fez ver a possibilidade de aproveitamento dos desníveis dos córregos Catete, Comprido e Laranjeiras para a instalação de moinhos. Também propôs a construção de armazéns e trapiches na área do porto que permitiam a carga e a descarga de vários navios ao mesmo tempo. Idealizou ainda um serviço de barcas ligando o rio à Praia Grande em Niterói. Os administradores desconsideraram os planos, só tinham olhos para a cobrança de impostos. Menos de 30 anos depois, porém, Dom João VI iniciaria obras na capital nos mesmos moldes das ideias de Tiradentes. Em 1889, projetos de saneamento do engenheiro Paulo Frontin confirmaram a validade das propostas. O apetite fiscal da colônia era tão grande quanto a dificuldade em quitar suas dívidas com a Inglaterra. Portugal pouco produzia, além de vinhos e quinquilharias. Comprava dos britânicos quase tudo o que consumia. O ouro brasileiro era a principal moeda de pagamento, mas a partir da segunda metade do século XVIII já dava mostras de esgotamento.
Foi nesse período, entre 1786 e 1789, que Tiradentes passou a conspirar. A voracidade da coroa, que cobrava 1/5 de tudo o que fosse recolhido na atividade mineradora, bem como outros tributos sobre o comércio, a lavoura e a pecuária, além da notória corrupção do governador Cunha Menezes, fazia acumular o descontentamento em toda a capitania de Minas. À insatisfação sobre a carreira do regimento, Joaquim José somava novas ideias. Fez sua cabeça na biblioteca do cônego Luís Vieira da Silva. Ali conheceu as teses dos franceses Rousseau, Montesquieu e outros iluministas que secundavam o pensamento do inglês John Locke. A liberdade emergia como um bem inato do homem. Cada um deveria ser livre para agir segundo apenas a sua consciência e as normas democraticamente definidas por sua comunidade. Assim repetia o alferes onde quer que estivesse, e sempre exaltado, o que lhe valeu uma série de outros apelidos, como a República, o Liberdade, o Gramaticão, o Corta-Vento. Costumava circular com livros debaixo do braço, inspirado também pela ação dos norte-americanos, que haviam se separado do Império Britânico e implantado um sistema federalista de governo, isso lá em 1776. Joaquim José estava sempre afirmando que cabia aos brasileiros dirigir sua própria república. Lembrando que aqui, Dom Pedro II, que era o líder do Brasil Império naquela época. Obcecado por essas ideias e vendo que elas também ocupavam mentes mais ilustres, começou a reunir-se com personalidades de Vila Rica, hoje Ouro Preto, como Tomás Antônio Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Peixoto. José Álvares Maciel foi outro importante conspirador. Pensador idealista, mas de pés no chão, apesar de Tiradentes ter se apresentado aos julgadores como o único líder fático do movimento. Deixa eu ver aqui. Não, aqui já era. O Brasil foi. É 1700, verdade, Flávio. Eu estou com 1800 na cabeça. O Brasil era colônia ainda. Não era império, né? Claro, obviamente. O trabalho dele foi exatamente para alcançar o império, para alcançar a independência, né? Obviamente. Apesar de Tiradentes ter se apresentado aos julgadores como único líder do fático do movimento, deve ser concedida a Maciel a liderança das ideias. Estudioso da filosofia dos franceses e da formação dos Estados Unidos, teve contato indireto com Thomas Jefferson através de um amigo comum, um estudante brasileiro na França, Joaquim José da Maia, que mantinha correspondência com o então embaixador americano em Paris, buscando apoio para um desejado movimento de independência. Ao lado de Domingos Vidal Barbosa, Maciel elaborou as diretrizes para a nova república. Então olha só que começava então a conspiração para a independência do Brasil. Não bastaria tornar o Brasil independente. Era preciso dar-lhe também as condições para se manter como nação livre e forte. Para isso deveria ser dedicado especial esforço à educação do povo, ainda que o fim da escravidão estivesse nos planos de forma apenas mitigada. Seriam criadas escolas, uma universidade em Vila Rica e a capital transferida para São João del Rei. Seria implementada a construção de fornos siderúrgicos e a fabricação de todos os produtos que até então só eram obtidos de Portugal. Advogados, bacharéis, médicos, membros da igreja, militantes, gente do povo, a insatisfação parecia generalizada. E os conspiradores pretendiam fazer uso dela, exacerbada diante da perspectiva de uma nova derrama, o confisco de bens, para completar os débitos acumulados na arrecadação mínima de 100 arrobas de ouro, que era 1.470 quilos por ano, esperada para o início de 1789, sob as ordens do novo governador, Luís Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena. Tiradentes se sobressaía como um dos líderes militares do movimento, ao lado de um velho conhecido a quem fora subordinado, o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante do Regimento de Cavalaria Regular das Minas Gerais.
Também participavam de reuniões para o levante os coronéis Domingo de Abreu Vieira, José Aires Gomes, das Forças Auxiliares, e até o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que viria a ser o grande traidor dos rebeldes. Por pretender atrair a todos, dos demais nobres aos mais humildes, o movimento acabou por dar espaço a gente como o português Silvério dos Reis e outros traidores, Inácio Correia Pamplona e Basílio de Brito Malheiros. Eles não titubearam em denunciar a conspiração do Visconde. A revolta foi planejada para estourar no dia da derrama. A senha do movimento era: tal dia é o batizado, a data do confisco. Tiradentes e Andrade desencadeariam as ações em Vila Rica, que culminariam com a tomada do palácio, a degola de Barbacena e a apresentação de sua cabeça ao povo, que seria então chamado a apoiar uma junta provisória de governo. O Rio seria ocupado em seguida e os conspiradores acionados também em São Paulo e na Bahia. Mas a essa altura o governador já sabia da trama. Erro fatal. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu só ler rapidinho para vocês aqui, só para a gente acabar isso daqui. Erro fatal. Planos escritos de ação para o levante nunca foram recuperados. A reconstituição dos acontecimentos e do papel dos participantes sempre foi dificultada pela escassez de documentação. Mas está claro que, em todo o planejamento, faltou cogitar saídas alternativas caso algo desse errado. Erro crasso, considerando haver no grupo militares de alta patente e do próprio Tiradentes, que já demonstrara astúcia e senso estratégico na derrota do bando do Montanha. Foram ingênuos os inconfidentes. Bastou o governador suspender a derrama e o tal dia não aconteceu. O burburinho sobre o levante era considerável, e a partir das informações de Silvério, foram emitidas ordens de prisão em Vila Rica e no Rio de Janeiro. Joaquim José da Silva Xavier, que estava lá em busca de novas adesões ao movimento e evitando o excesso de exposições em Minas, foi seguido por vários dias e preso no sótão da casa de Domingos Fernandes da Cruz, em 10 de maio de 1789, onde se escondera. Estava armado, mas preferiu não reagir. O tribunal culminou com a condenação de 28 réus, além de Tiradentes, chegando a impor penas à memória e aos descendentes de outros 3 falecidos da prisão. A pena de morte aplicada aos 10 conjurados, porém, foi comutada na última hora em degredo perpétuo pelo regente Dom João, em nome da rainha Dona Maria I. A forca resultou só para o alferes. Há quem afirme que, dessa forma, Portugal quis fazer entender a conspiração como aventura de um reles e tresloucado dentista, que com lábia aliciou mentes mais ilustres. Kenneth Maxwell, numa das mais importantes obras sobre a Inconfidência, A Devassa da Devassa, esboça a tese de que Tiradentes seria mero bode expiatório, elemento apenas periférico dentre os plutocratas e intelectuais que compunham o movimento nascido não apenas de ideais, mas fundamentalmente de interesses econômicos, como no caso da Revolução Americana. O mesmo brasilianista, porém, não deixa de reconhecer o caráter ímpar do Marte, de exceção, em uma história particularmente carente de grandes homens. Durante os interrogatórios, sempre reclamou Joaquim José a exclusiva culpa pela iniciativa da sedição, inocentando seus companheiros de outros crimes que não fosse o de ouvir suas ideias. Qualquer que tenha sido seu papel, Tiradentes tornou-se um autêntico herói nacional. Primeiro foi adotado pelo movimento republicano, que o elegeu como mártir cívico-religioso e antimonarquista, fazendo prosperar as representações que o aproximavam do Cristo. O 21 de abril tornou-se feriado nacional. Em 1890, Tiradentes teve também exaltada a sua imagem de militar patriota, quando nomeado trono pela nação pelo governo militar, em 1965, enquanto os movimentos de esquerda não deixaram de reconhecer a ele como símbolo de rebeldia. O segredo da vitalidade do herói talvez esteja, afinal,
nessa ambiguidade, em sua resistência aos continuados esforços de esquartejamento de sua memória, diz o historiador. E para finalizar aqui agora, pois seja feita a vontade de Deus. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela libertação da minha pátria, teria dito Tiradentes ao ouvir serenamente a sentença. 30 anos depois da execução, Dom Pedro I, o herdeiro da coroa que o esquartejara, proclamava a independência do Brasil. Era a prova de que os propósitos de Joaquim José foram plantados em terra fértil. Um dos conjurados, José de Rezende Costa, filho, tornou-se constituinte da Assembleia de 1823, a primeira da nova Constituição brasileira. Muito bem, lida essa história, nós vamos então aqui para o livro agora, para concluir esse raciocínio. O livro Crônico de Além Túmulo, psicografia do Chico, um artigo intitulado Tiradentes, de Humberto de Campos. Confidências de um Inconfidente, livro que o Flávio sugere aqui. 21 de abril de 1937. Dos infelizes protagonistas da Inconfidência Mineira, aqui agora é psicografia, tá? Dos infelizes protagonistas da Inconfidência Mineira, no dia 21 de abril de todos os anos, aqueles que podem excursionar pela terra volvem às ruínas de Ouro Preto, a fim de se reunirem entre as velhas paredes da casa humilde do sítio da Cachoeira, trazendo a sua homenagem de amor à personalidade do Tiradentes. Nessas assembleias espirituais, que os encarnados poderiam considerar como reuniões de sombras, os preitos de amor são mais expressivos e mais sinceros, livres de todos os enganos da história e das hipocrisias convencionais. Ainda agora comparecia a essa festividade de corações, integrando a caravana de alguns brasileiros desencarnados que para lá se dirigiu, associando-se às comemorações do protomarte da emancipação do país. Aqui Humberto de Campos contando a sua história. Nunca tive muito contato com as coisas de Minas Gerais, mas a antiga Vila Rica, atualmente elevada à condição de monumento natural, movimento nacional, pelas suas relíquias prestigiosas, sempre me impressionou pela sua beleza sugestiva e lendária. Nas suas ruas tortuosas, percebe-se a mesma fisionomia do Brasil dos vice-reis. Uma coroa de lendas suaves paira sobre as suas ladeiras e sobre os seus edifícios seculares, embriagando o espírito do forasteiro com melodias longínquas e perfumes distantes. Na terra empedrada ainda existem sinais de passos dos antigos conquistadores do ouro, dos seus rios e de suas minas, e nas suas igrejas ainda se ouvem soluços de escravos misturados com os gritos de sonhos mortos. Do seu valoroso heroísmo, a velha Vila Rica, com a névoa fria dos seus horizontes, parece viver agora com as suas saudades de cada dia e com as suas recordações de cada noite. Sem me alongar em lances descritivos acerca dos seus tesouros do passado, objeto da observação de jornalistas e escritores de todos os tempos, devo dizer que na noite de hoje a casa antiga dos Inconfidentes tem estado cheia de sombras dos mortos. Aí fui encontrar, não segundo o corpo, mas segundo o espírito, as personalidades de Domingo Vidal Barbosa, Freire de Andrada, Mariano Leal, José Joaquim da Maia, Cláudio Manuel e Inácio Alvarenga, Doroteia de Seixas, Beatriz Francisca Brandão, Toledo Pisa, Luiz de Vasconcelos e muitos outros nomes que participaram dos acontecimentos relativos à malograda conspiração. Mas de todas as figuras veneráveis ao alcance dos meus olhos, a que me sugeria as grandes afirmações da pátria era, sem dúvida, a do antigo alferes Joaquim José da Silva Xavier, pela sua nobre e serena beleza. Do seu olhar claro e doce, irradiava-se toda uma onda de estranhas revelações, e não foi, sem timidez, que me arquei da sua personalidade, provocando a sua palavra. Falando-lhe a respeito do movimento de emancipação política,
do qual havia sido o herói extraordinário, declinei minha qualidade de seu ex-compatriota, filho do Maranhão, que também combatera no passado contra o domínio de estrangeiros. Meu amigo, declarou com bondade, antes de tudo devo afirmar que não fui um herói, e sim um espírito em prova, servindo simultaneamente à causa da liberdade da minha terra. Aqui já começa então a parte interessante do estudo, que ele coloca que ele não foi um missionário, mas ele veio cumprir algo relacionado com sua prova pessoal e, ao mesmo tempo, fez parte de um processo de transformação. Então, o heroísmo de nossa parte mostra muitas vezes um espírito endividado que veio para resgate. Quanto à Inconfidência de Minas, não foi propriamente um movimento nativista, apesar de ter aí ficado como roteiro luminoso para a independência da pátria. Hoje, observem o relato dele, é muito interessante. Hoje, posso perceber que o nosso movimento era um projeto por demais elevado para as forças com que podia contar o Brasil naquela época, reconhecendo como o idealismo eliminou o nosso espírito de todas as noções de realidade prática. Ou seja, né, eles tinham um idealismo tão grande, mas se esqueceram da prática, ou seja, eram jovens empolgados, sem muito senso do que podia ou não podia ser alcançado, né? Mas estávamos embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa, através da educação universalista. E, sobretudo, o exemplo dos Estados americanos do Norte, que afirmaram os princípios imortais do direito do homem muito antes do verbo inflamado de Mirabeau. Era uma luz incendiando a nossa imaginação. O Congresso da Filadélfia, que reconheceu todas as doutrinas democráticas em 1776, afigurou-se-nos uma garantia da concretização dos nossos sonhos. Por intermédio de José Joaquim da Maia, procuramos sondar o pensamento de Jefferson em Paris a nosso respeito, mas infelizmente não percebíamos que a luta, como ainda hoje se verifica no mundo, era de princípios, ou seja, né, luta de princípios e não lutas armadas. O fenômeno que se operava no terreno político e social era o desprezo do absolutismo e da tradição, para que o racionalismo dirigisse a vida dos homens. Fomos os títeres de alguns portugueses liberais que na colônia desejavam adaptar-se ao novo período histórico do planeta, aproveitando-se dos nossos primeiros surtos de nacionalismo. Lembrando que esse nacionalismo também fez parte, né, de um período literário, onde as poesias começavam então a exaltar os índios, começavam a exaltar a luta dos negros aqui no Brasil, a nossa natureza, e não pensando, né, naquelas ideias românticas europeias. Então esse nacionalismo também se refletiu na literatura e, por sua vez, também no campo político e social. Não possuíamos um índice forte de brasilidade que nos assegurasse a vitória. E a verdade só me foi intuitivamente revelada quando as autoridades do Rio mandaram prender-me na Rua dos Latoeiros. E nada tendes a dizer sobre a defecção de alguns dos vossos companheiros? Perguntei. Hoje, de modo algum, desejaria avivar minhas amargas lembranças. Aliás, não foi apenas Silvério quem nos denunciou perante o Visconde de Barbacena. Muitos outros fizeram o mesmo, chegando um deles a se disfarçar como um fantasma dentro das noites de Vila Rica, avisando quanto à resolução do governo da província, antes que ela fosse tomada publicamente, com o fim de salvaguardar as posições sociais de amigo do Visconde, que haviam simpatizado com a nossa causa. Graças a Deus, todavia, até hoje, sinto-me ditoso por ter subido sozinho aos 20 degraus do patíbulo. E sobre esses fatos dolorosos, não tendes alguma impressão nova a nos transmitir? Os lábios do herói da Inconfidência, como se receassem dizer toda a verdade, murmuraram essas palavras soltas, essas frases soltas. Então ele queria aqui trazer para nós alguma novidade sobre aquele momento da execução. Sim, a sala do oratório e o vozerio dos companheiros desesperados
com a sentença de morte, a praça da Lampadarosa, minha veneração pelo crucifixo do Redentor e o remorso do carrasco, arrastando-me para o abismo da morte. E concluiu: não tenho coisa alguma a acrescentar às descrições históricas, senão minha profunda repugnância pela hipocrisia das convenções sociais de todos os tempos. É verdade, acrescentei. Reza a história que no instante da vossa morte, um religioso falou sobre o tema de Eclesiastes: não atraiçoes o teu rei, nem mesmo por pensamentos. E terminando minha observação com uma pergunta, arrisquei: quanto ao Brasil atual, qual a vossa opinião a respeito? Aqui no caso, né, a gente lembra que ele trata do ano de 1937. Então, quanto ao Brasil atual, qual a vossa opinião a respeito? Apenas a de que ainda não foi atingido o alvo dos nossos sonhos. A nação ainda não foi realizada para criar-se uma linha histórica, mantenedora de sua perfeita independência. Todavia, a vitalidade de um povo reside na organização da sua economia, e a economia do Brasil está muito longe de ser realizada. A ausência de um interesse comum em favor do país dá causa não mais à derrama dos impostos, mas ao derrame das ambições, onde todos querem mandar sem saberem dirigir a si próprios. Antes que se fizesse silêncio entre nós, tornei ainda: com relação aos ossos dos inconfidentes vindo agora da África para o antigo teatro da luta, hoje transformado em panteão nacional, são de fato autênticos esqueletos dos apóstolos da liberdade? Nesse particular, respondeu Tiradentes com uma ponta de ironia, não devo manifestar os meus pensamentos. Os ossos encontrados tanto podem ser de Gonzaga, como podem pertencer igualmente ao mais miserável dos negros de Angola. O orgulho humano e as vaidades patrióticas têm também seus limites. Aliás, ao que se faz necessário é a compreensão dos sentimentos que nos moveram à personalidade, impelindo-nos para o sacrifício e para a morte. Mas não pôde terminar. Arrebatado num aluvião de braços amigos e carinhosos, retirou-se o grande patriota que o Brasil hoje festeja, glorificando o seu heroísmo e a sua doce humildade. Aos meus ouvidos emocionados ecoavam as notas derradeiras da música evocativa e dos fragmentos de orações que rodeavam o monumento do herói, afigurando-se-me que Vila Rica ressurgira com os seus coches dourados e seus fidalgos num dos dias gloriosos do triunfo eucarístico. Mas, aos poucos, suas luzes se amorteceram no silêncio da noite, e a velha cidade dos conspiradores entrou a dormir, no tapete glorioso de suas recordações, o sono tranquilo dos seus sonhos mortos. Então aqui, pessoal, esse texto foi um pouco longo, né? Acabei pegando aqui um texto um pouco comprido ali para falar um pouco de Tiradentes, mas o que eu queria mostrar para vocês, dois casos aqui que nós vimos, de Kardec com Napoleão e de Tiradentes. Os dois casos nós vimos aqui que são personalidades hoje reconhecidas no nosso mundo a partir da visão que nós temos deles, de acordo com o nosso orgulho, de acordo com a nossa vaidade. Quando se fala sobre Napoleão, há aqueles que são a favor e o consideram como grande herói, há aqueles que são contra, que o consideram como grande ditador. Tiradentes aqui, que para uns se torna herói, para outros se tornou um traidor, um conspirador. Então, tudo aquilo que nós vemos, é importante a gente analisar isso tudo, agora reforçando um pouquinho esse aspecto histórico, é que a história tem dois lados para serem contados. O lado de acordo com a nossa visão pessoal, de acordo com a nossa vaidade, de acordo com os nossos interesses, e a história contada a partir da sua realidade. Então, muitas vezes, aqueles que são considerados heróis aos nossos olhos se tornaram, na verdade, vilões no plano espiritual. Então, quantos governantes, quantos militares, quantos filósofos pensadores saíram do nosso mundo glorificados, com nomes em praças, com nomes em avenidas, em monumentos, e no plano espiritual se tornaram miseráveis pelo egoísmo com que conduziram as suas ideias e suas ações aqui pelo mundo. Então nós vimos aqui Tiradentes, que colocou: eu não sou herói nenhum,
A minha prova era viver aquela traição, viver aquele sacrifício, ser executado, mas ao mesmo tempo ele acabou fazendo parte de um movimento importante de progresso aqui para o nosso país. Napoleão a mesma coisa, ele veio com uma missão nobre e ao contrário disso ele acabou tornando a sua ambição pessoal como a sua mola mestra, né, a sua mola propulsora. Então nós vimos dois casos, um que tinha compromisso e falhou, o outro que veio fazer uma questão pessoal e acabou se tornando parte de um grande movimento. Né? E isso nós começamos a analisar a partir das mensagens que chegam do plano espiritual. Então, mais uma vez, como eu já coloquei para vocês anteriormente, imaginemos se houvesse um grande movimento aqui dentro do movimento espírita para resgatarmos a nossa história conversando com os espíritos. Da mesma forma que nós estudamos aqueles casos, né, do contestado, restos mortais, né, lá entre Santa Catarina e Paraná, onde os espíritos foram evocados para aquele documentário e cada um contou sua história. Então esse foi o nosso tema de hoje. Ontem falamos sobre as tragédias, hoje nós falamos sobre alguns heróis, alguns nomes importantes aqui do nosso mundo, né, só como aquecimento, né, não teve nada